dia em que minha família descobriu que eu não era mais a garotinha obediente, foi tarde demais. Eu sou a Larissa, tenho 27 anos e até hoje lembro com perfeição do som dos talheres batendo nos pratos naquela noite de sexta-feira. O cheiro de frango ao molho que minha mãe, Estela, tinha preparado se espalhava pela casa inteira, misturando-se ao riso leve do meu pai, Mateu, que contava pela quinta vez a mesma história sobre o trabalho. Aquela casa, no bairro nobre onde morávamos, sempre recebeu jantares grandes, barulhentos, cheios de gente que parecia mais preocupada com aparência do que com verdade. Mas havia algo diferente no ar naquele dia. Era como se, de alguma forma, todos estivessem ensaiando para um espetáculo que eu ainda não sabia que estava prestes a começar. Depois do jantar, quando a sobremesa chegou à mesa, um pavê impecável que minha mãe fazia questão de exibir como se fosse um troféu culinário, a atmosfera começou a mudar. A minha cunhada, Bianca, ajeitou-se na cadeira com um sorriso doce demais para ser real e colocou uma pasta grossa bem no meio da mesa, empurrando-a discretamente em minha direção. "É só uma papelada técnica, Lari. Coisinha simples. Assina aqui rapidinho para ajudar sua mãe a resolver um assunto importante." Eu já conhecia aquele tom, aquele sorriso, aquele jeito de manipular as palavras para parecer que estavam me pedindo um favor pequeno, quando na verdade era mais um daqueles pedidos impossíveis que vinham disfarçados de gentileza. Eu respirei fundo, abri a pasta e comecei a folhear. Bastou uma página. Uma única página para o meu estômago despencar. Não. Minha voz saiu caula, mas firme como nunca antes. Minha mãe arregalou os olhos. "Larissa, não faça drama. Sua irmã de consideração só quer ajudar o Luigi a fechar um investimento importante." Ela sempre falava de forma doce, mas por trás havia uma autoridade que eu conhecia bem. A mesma autoridade que, durante toda a minha vida, me colocava como a responsável por manter tudo funcionando. Eu fechei a pasta e deslizei de volta para Bianca. Eu disse que não vou assinar. O silêncio que caiu foi tão pesado que até o ar pareceu parar. Eu nunca dizia não. Nunca. Durante 8 anos eu fui a solução de todos os problemas, a carteira infinita, o apoio emocional, a filha que sempre dizia, "Tudo bem, eu resolvo." E foi exatamente por isso que naquele instante, quando minha mãe se levantou da cadeira e apontou o dedo para mim, eu já sabia que algo dentro dela estava prestes a explodir. "Larissa, você vai ficar de castigo até aprender a respeitar sua família. E só sai desse quarto depois que pedir desculpas para Bianca." Castigo. A palavra ecoou na minha cabeça como se eu tivesse 5 anos de novo. Meu pai deu uma risada abafada, como quem acha normal disciplinar uma mulher de quase 30 anos. Bianca sorriu, satisfeita, achando que tinha vencido. Eu olhei para todos eles. Realmente olhei. E senti algo dentro de mim quebrar. Não era tristeza. Não era raiva. Era libertação. "Tudo bem." Foi tudo que eu respondi. Mas o que eles não sabiam é que aquele "tudo bem" não era concordância. Era despedida. Assim que me levantei da mesa e subi as escadas, ouvi a voz da minha mãe ecoando lá embaixo. "Deixa, amanhã ela desce do salto." Mas naquela noite, algo dentro de mim tinha mudado de forma permanente. Eu já não era mais a garota assustada que se submetia a tudo para manter aquela família unida. Eu era a mulher que sustentou aquela casa em silêncio durante quase uma década. E a partir daquele momento, seria a mesma mulher que colocaria fim na fantasia confortável em que eles viviam. No meu quarto, comecei a arrumar minhas coisas. Não precisei de muito tempo. Eu vivia praticamente em função deles, então quase nada do que estava ali realmente me pertencia. Minha vida real estava na empresa que eu construí longe de qualquer um deles. Uma empresa que ninguém ali sequer imaginava existir. À 1h47 da manhã, sentei diante do laptop pela última vez naquele quarto. Acessei todas as contas que eu pagava para aquela casa, sim, todas, e programei o encerramento automático de cada transferência às 3 em ponto.
Escrevi também um e-mail curto, direto, sem espaço para interpretações. A partir de agora, não arco mais com nenhuma despesa relacionada à família. Peço que não me procurem. Larissa. Fechei o computador, respirei fundo e deixei a chave da casa em cima do balcão da cozinha, ao lado do porta-retrato antigo que a minha mãe tanto gostava. Depois entrei no meu carro, simples, aquele que ninguém nunca imaginou que pertencesse a alguém como eu, e dirigi pela madrugada silenciosa da cidade. Não olhei para trás nem por um segundo. Encerrei uma vida. E comecei outra. A madrugada em que deixei aquela casa não foi apenas uma fuga. Foi a primeira vez em muito tempo que eu me senti dona de mim mesma. Enquanto dirigia pelas ruas vazias, ainda podia ouvir na memória a voz da minha mãe dizendo que eu só sairia do quarto quando pedisse desculpas. Era quase irônico. Eles realmente acreditavam que poderiam mandar na minha vida como se eu ainda tivesse 10 anos. Mas o que eles não sabiam é que enquanto viviam como se nada pudesse desabar, eu estava reconstruindo meu próprio mundo em silêncio. E esse mundo não tinha espaço para submissão. No meu novo apartamento, um loft simples no centro da cidade, longe do luxo falso que minha família ostentava, o silêncio era diferente. Não era acusador, não era pesado, era libertador. Eu larguei as malas no chão e me sentei no sofá ainda sem almofadas, respirando fundo. Eu tinha acabado de começar a viver. Às 3:02 da manhã, meu celular vibrou. Uma notificação atrás da outra. Transferências canceladas, cartões bloqueados, pagamentos suspensos. Tudo exatamente como programei. Naquele instante, eu sabia que a vida deles tinha acabado de mudar, e de um jeito que não tinha mais volta. Minha antiga casa dependia completamente de mim. O condomínio alto, os carros importados, as viagens, os presentes exagerados, as reformas milionárias que minha mãe dizia serem necessárias para manter o padrão, tudo, absolutamente tudo, era pago por mim. Não porque eu fosse boba, mas porque eu achava que isso seguraria a família unida. Eu estava errada. A verdade é que quanto mais eu dava, menos eles me enxergavam. E esse foi meu maior erro. Na manhã seguinte, enquanto eu tomava café em silêncio, meu sócio, Carlos Antônio, me mandou mensagem. A previsão se confirma. Se prepare. 10 minutos depois, outra mensagem. Trent já está a caminho da sua antiga casa. Meu coração bateu forte. O advogado da família, Trent, nunca tinha ido à casa dos meus pais tão cedo. Mas ele não estava indo lá como advogado deles. Há 2 anos ele tinha mudado sua representação exclusivamente para mim. Silenciosamente, estrategicamente. Enquanto isso, na casa que um dia foi minha, a explosão começou. De acordo com Carlos Antônio, ao amanhecer, minha mãe, Estela, tinha acordado irritada, pronta para me colocar no eixo. Ela subiu as escadas com passos firmes, abriu a porta do meu quarto com força e encontrou nada. Absolutamente nada. O armário vazio, a cama arrumada, meu perfume sumido, minhas caixas de arquivos desaparecidas. Era como se eu nunca tivesse existido ali. Isso, por si só, já teria sido um choque. Mas foi o toque da campainha que arrancou qualquer dúvida do coração deles. Trent entrou com a pasta preta embaixo do braço, o rosto sério. Minha mãe, Estela, desceu as escadas apressada, já perguntando: "O que está acontecendo? A Larissa saiu para onde?" Trent não sorriu, não explicou. Apenas abriu a pasta e tirou uma folha com meu nome assinado. "Estou aqui para comunicar oficialmente que todas as responsabilidades financeiras da Larissa foram encerradas às 3 da manhã." Meu pai ficou parado, boquiaberto. Bianca segurou o braço da cadeira para não perder o equilíbrio. E minha mãe simplesmente congelou. Trent continuou. "Isso inclui hipoteca, veículos, cartões, condomínio, transferências pessoais, viagens, reformas milionárias que minha mãe dizia serem necessárias para manter o padrão. Tudo, absolutamente tudo, era pago por mim." Meu pai tentou reagir. Mas nós não conseguimos pagar tudo isso. Isso é absurdo. Ela não pode simplesmente..." "Pode e fez",
respondeu Trent, seco. Naquele instante, o mundo deles começou a desmoronar de verdade. Enquanto isso, eu estava no escritório da minha empresa, sentada diante do painel de vidro que mostrava a cidade lá embaixo. Eu ainda dirigia meu carro usado, ainda vestia roupa simples. Desde o início, eu não queria chamar a atenção. Não queria que eles perguntassem de onde vinha o dinheiro. Eles nunca perguntaram mesmo, apenas aceitavam. Eu sempre fui discreta. Eles sempre foram cegos. Minha empresa, a que construí em segredo, estava avaliada em bilhões. Muitos investidores queriam meu nome na mídia, mas eu escolhi algo diferente: ficar invisível. Deixar que Carlos Antônio aparecesse, que desse entrevistas, que falasse com a imprensa. Assim eu mantinha a minha vida simples e a minha proteção intacta. E isso foi exatamente o que minha mãe Estela nunca entendeu. Quanto mais eu crescia, mais invisível eu era para eles. E quanto mais invisível, mais útil eu era, pelo menos para a conveniência da família. Até que eu deixei de ser invisível e me tornei indispensável. Porque quando uma pessoa que sustenta tudo desaparece, o castelo inteiro cai. E eles estavam prestes a descobrir isso da forma mais dura possível. A notícia de que eu havia sumido se espalhou pela casa em minutos. Minha mãe, Estela, tentou manter a compostura, afirmando que aquilo era apenas um surto temporário. Bianca permaneceu em silêncio, bem diferente da segurança arrogante que tinha mostrado na noite anterior. Meu pai, Mateu, andava de um lado para o outro, repetindo que isso não podia ser verdade. Mas o pior ainda estava por vir, porque quando a dependência é profunda, a queda é muito maior. Trent, sempre com a voz firme, colocou mais documentos sobre a mesa da sala. Além da suspensão total das transferências, existe outra informação que vocês precisam saber. Minha mãe cruzou os braços, visivelmente irritada. Trent, isso tudo é exagero. Larissa é só uma menina, ela sempre volta atrás. Ele respondeu com uma calma que cortou o ar. Ela não é uma menina há muito tempo, dona Estela. E a partir de hoje, legalmente, vocês não têm mais qualquer vínculo financeiro com ela. O impacto foi imediato. Meu pai se apoiou no encosto do sofá. Bianca levou a mão à boca. Minha mãe, pela primeira vez em muitos anos, ficou sem palavras. Enquanto isso, eu estava a quilômetros dali, no meu escritório novo, onde paredes de vidro deixavam entrar a luz suave da manhã. O som dos computadores, o digitar dos analistas, a voz calma das equipes, tudo ali representava o meu mundo real, o mundo que eu construí desde os 21 anos no silêncio do meu quarto, enquanto todos achavam que eu estava apenas trabalhando para complementar a renda. Carlos Antônio entrou na sala sem bater, carregando uma pasta azul. A previsão se confirma. Eles estão em choque. E os investidores? Seguros. O plano funcionou. Ele se sentou à minha frente, me encarando com aquele misto de respeito e admiração que eu sempre evitava. Eu não gostava de ser celebrada, mas naquele dia, pela primeira vez, senti que talvez eu realmente estivesse fazendo a coisa certa, não só por mim, mas pela minha paz. Você sabe que daqui para frente vai ficar mais intenso, né? Ele completou. Eu sabia. Sabia desde o momento em que respondi tudo bem no jantar. O meu tudo bem soou como rendição para eles, mas para mim era libertação. Na casa dos meus pais, o caos aumentava a cada minuto. O primeiro aviso veio às 10 horas. O banco estava requisitando o pagamento imediato da dívida do imóvel. Minha mãe quase deixou o celular cair quando ouviu o valor, uma cifra que ela jamais conseguiria pagar sem mim. O segundo aviso veio pouco depois. O condomínio de 3 meses estava atrasado. Sim, eu também sempre paguei isso, discretamente, sem alarde. A cada nova notícia, Bianca ficava mais pálida. Mateus tentava ligar para conhecidos, pedir ajuda, conversar com gerentes. Nada adiantava. O nome deles já estava bloqueado em praticamente tudo.
Trent explicou calmamente. Sem a Larissa, vocês não terão como manter esse padrão. As parcelas são altas, os cartões estão suspensos, os benefícios foram todos cancelados e não há qualquer previsão de restabelecimento. Meu pai se exaltou. Mas isso é injusto! Ela devia ter nos avisado! Trent respirou fundo. O senhor tem certeza disso? Porque, pelo que vejo aqui, ele folheou algumas páginas e continuou. Há anos vocês recebem auxílio financeiro sem sequer perguntar de onde vinha. Ela pagou hipoteca, reformas, viagens, carros, festas, dívidas, tudo. Mas ninguém jamais questionou se ela estava bem ou se precisava de algo. Apenas recebiam. Um silêncio mortal caiu na sala. Bianca desviou o olhar. Meu pai engoliu seco. Minha mãe se levantou devagar, como se algo dentro dela tivesse quebrado. Não pode ser. A Larissa nunca reclamou. Porque ela sabia que se reclamasse, vocês chamariam de drama, respondeu Trent. E essa foi a primeira vez que minha mãe realmente entendeu que eu não era mais sua marionete emocional. E que sem mim, tudo aquilo que parecia sólido era apenas uma ilusão sustentada por dinheiro, o meu dinheiro. Do lado de fora, algo ainda mais marcante estava prestes a acontecer. Às 14 horas, um reboque parou em frente à casa. Era o carro de Bianca, comprado no impulsivo desejo de manter o status. Isso deve ser um engano, Bianca murmurou. Não era. Nunca foi. O motorista do reboque mostrou a ordem assinada. A dor no olhar dela foi quase física, mas ainda não era o fim. Logo depois, mais uma notificação chegou. A conta conjunta da família havia sido zerada. Não porque eu retirei dinheiro, eu jamais faria isso, mas porque era eu quem abastecia aquela conta. Sempre fui eu. Minha mãe finalmente sentou, desabando pela primeira vez. Era estranho imaginar isso enquanto eu revisava contratos no meu escritório, mas naquele momento ela estava percebendo que a filha que eles tratavam como a menorzinha, a obediente, a que sempre dá um jeito, tinha limites, e eles ultrapassaram todos. Horas depois, já à noite, Carlos Antônio entrou novamente na minha sala. Quer saber o status? Eu fechei o notebook devagar. Não quero vingança, só quero paz. Ele assentiu. Paz só vem quando a gente deixa de carregar o peso dos outros. E naquele momento eu percebi que ele tinha razão. Minha família não estava desmoronando por minha causa. Estava desmoronando porque nunca aprendeu a caminhar com as próprias pernas. E agora não tinham mais ninguém para segurar eles. O sábado amanheceu silencioso para mim, mas completamente devastador na casa onde cresci. Do lado de lá, cada notificação financeira era uma ferida aberta, cada ligação do banco um lembrete de que o conforto que eles tanto exibiam nunca lhes pertenceu de verdade. Era apenas reflexo da minha dedicação essa que eles transformaram em obrigação. Na manhã seguinte, enquanto eu revisava relatórios no meu loft, o celular vibrou. Era o Carlos Antônio. Larissa, começou. Ele não precisava dizer mais nada. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. A primeira grande consequência tinha chegado. E não tinha mais como voltar atrás. Na casa da minha família, o dia começou com um estrondo. Alguém batia na porta, insistente, quase agressivo. Meu pai atendeu e se deparou com 2 oficiais, cada um segurando envelopes marrons. Senhor Mateu, precisamos que assine o recebimento. A voz dele falhou. Era um aviso de execução financeira. A partir daquele momento, começava oficialmente o processo que poderia tirar deles a casa que eu lutei para manter durante anos. A mesma casa que só permaneceu de pé graças aos depósitos mensais que eu fazia em silêncio, sem nunca pedir reconhecimento. Minha mãe, Estela, correu até o corredor, segurando as bordas da camisa como se estivesse tentando evitar desmoronar. Ela recebeu seu próprio envelope. E o rosto dela mudou completamente ao ler a notificação. Era o fim do padrão de vida que ela tanto lutou para preservar, não com trabalho,
mas com exigências, direcionadas à filha que ela acreditava que nunca ia dizer não. Bianca, pálida, tentava ligar para cartões, bancos, contatos. Nada funcionava. Todas as linhas estavam suspensas ou bloqueadas. Era como se, de repente, o mundo tivesse decidido apertar um botão de pausa na vida confortável que ela levava. E enquanto isso acontecia, o telefone fixo tocou. Meu pai atendeu. Ouviu em silêncio e desligou sem conseguir formar palavras. Quem era? Perguntou minha mãe. Ele respirou profundamente. O gerente. Ele disse que o financiamento atrasado entrou em cobrança imediata, sem garantia, sem acordo, sem prorrogação. Bianca regalou os olhos. Mas isso não poderia acontecer. É só um atraso. Meu pai balançou a cabeça. Não é só um atraso. São anos de despesas mascaradas pela Larissa. Sem ela, não temos como pagar nada disso. Minha mãe caiu no sofá, como se estivesse finalmente entendendo o peso da frase. Sem ela, nada existe. Enquanto isso, eu estava sentada no topo do prédio da empresa que construí com minhas próprias mãos. Meu espaço preferido era o terraço, onde podia ver a cidade inteira iluminada. Assustador pensar que aquele mundo, tão grande, tão cheio de possibilidades, era desconhecido para minha família. Eles nunca quiseram entender o que eu fazia, nunca se interessaram pelo meu trabalho, nunca perguntaram se eu precisava de algo. Para eles, eu era apenas a filha responsável, calma, a que resolve, a que aguenta tudo, a que nunca explode. Até que explodi silenciosamente. Quer que eu leia o relatório do final de semana? Perguntou Carlos, surgindo ao meu lado. Eu balancei a cabeça. Não quero detalhes, só preciso saber se está tudo caminhando dentro do previsto. Está, respondeu ele. A sua família está descobrindo a verdade exatamente como planejado. Cada peça, cada passo, tudo está se encaixando. Eu encarei o horizonte. Não era satisfação o que eu sentia. Não era vitória. Era alívio. Pela primeira vez, eu estava vivendo para mim, não para suprir a negligência emocional de outras pessoas. Domingo foi o pior dia para eles. Os oficiais voltaram, dessa vez para um inventário acelerado dos bens da casa. Meu pai discutiu, gritou, tentou impedir, tudo em vão. A lei não se curva a desespero. Bianca chorava no canto da sala. Minha mãe caminhava em círculos, repetindo: ela não pode ter feito isso, ela não tinha esse direito. Até que Trent, que tinha retornado para explicar o processo, disse com uma firmeza delicada: na verdade, dona Estela, ela tinha todo o direito, porque tudo isso era dela. A senhora só não percebeu antes. A frase caiu como um raio no ambiente. Bianca tentou protestar, mas ela nunca deu sinais. Trent suspirou. Ela deu sinais. Vocês é que decidiram não ouvir.